Pronto, mas Sombra tá aqui, vamos torcer agora para dar certo. Agora vai, hein? Agora foi. Estamos aí. Estamos presentes. Fala, De voz tra- e imagem. travou para mim, cara. Não, juro para você. A imagem? A imagem tá Tô travada, bem. só a voz. Vamos fazer o seguinte, Ah, Sombra. aqui para mim agora está movimentando. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos manter o papo. Ah, Vamos fazer a primeira live podcast do Brasil. A gente escuta só sua voz, não tem problema nenhum. não, tranquilo, vamos embora. Vamos embora. Então, uma hora de repente essa imagem volta aí, senão a gente não vai conseguir conversar hoje. A gente já fez de tudo que a gente podia fazer. Exatamente. É, aqui agora Cara, tá, para mim a imagem está em movimento. então pra mim segue travada. Galera, dá um sinal aí, dá uma luz aí pra quem estiver assistindo, se o Sombra tá travado ou se é só pra mim mesmo que tá aparecendo travado. Que aí também de repente Fala, pode meu ser. amigo Iá. Galera tá entrando aí, ó. É, meu amigo Iá. Esse aí, todas as lives ele está presente, meu parceiraço. Ó, o Bel da Vambora? Cuíca. Bora, bora. Boa Vamos noite, manter o papo. Bel. Ô, Sombra, vai falando pra Salve, gente o Gui. seguinte, meu camarada. Ah, Como que tu começou nessa jornada aí, cara, de mestre, de bateria? Como é que chegou aí? cara, eu nunca tinha sido mestre em bateria nenhuma, né? E no no começo de 91, foi uma história até engraçada, porque eu nunca tinha ido na quadra da Mocidade Alegre. Eu nunca tinha ido lá. Aham. E aí, um belo dia, eu estava voltando de Novo Horizonte, né? E aí, através de uns amigos, eu estava meio perdido no tempo, estava meio parado no tempo, meio sem rumo, né? Aí eu fui na casa de uma tia minha, durante a semana ela falou, tem uma festa, tem uma festa sábado, lá na Rua Tupã, lá perto da Faria Lima, em Pinheiros, né? E aí eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa, pô, tô chegando em São Paulo de novo. E é aquela festinha antiga, né? Dentro de casa, puxa o Aham. sofá da sala pro lado, e tinha um churrasco, e lá tava. E a festa bem moda antiga. Na sala da casa tava rolando um bailinho, a rapaziada dançando um samba rock, e lá no fundo tava rolando um pagode e um churrasco. Lógico que eu tava lá no pagode. E nesse dia a Solange estava também nessa festa aí. Aí a gente deu uma paquerada daqui, de lá, tal, mas não rolou nada. Não rolou nada, né? Foi de 90 para 91, não chegou a rolar nada, tal. Aí ela foi embora pro canto dela, eu fui pro meu, mas a gente ficou aquela paquera. Um ano depois, eu estava assistindo a vinheta do Carnaval. Estava assistindo a vinheta do Carnaval, eu falei, nossa, essa menina é a menina que estava lá na festa, né? Aí minha tia falou assim, ela é filha do seu Juarez, porque todo mundo achava que a Solange era filha do Juarez. Na realidade, ela não é filha do Juarez, ela é sobrinha, né? Aham. E ela é filha do seu Carlos. Aí eu falei, pô, cara, bonita essa mulher aí, né? E tal. Aí eu até comentei com a minha tia, porque eu sempre fui muito fechado, chegar nas festas, ficar num canto, não ficar trocando muita ideia, ficar no meu cantinho lá até eu me familiarizar com todo mundo para poder conversar. Aí eu falei para ela, falei, pô, vou conhecer essa mulher e vou casar com ela. Aí minha tia brincou comigo, porra, tu não abre a boca, vai casar com quem? Você não abre a boca para falar nada. Eu falei, deixa comigo. E aí tudo bem, passou. Aí num dia, o AMB estava em construção. O AMB estava em construção ainda. Já tinha pista, né? Algumas Aham. partes estavam no barro ainda. Não tinha Uma arquibancada, né? parte. Tinha uma parte que tinha arquibancada, outra parte era arquibancada. E ia ter um ensaio lá, que a escola de campeã passa o som, né?
Uhum. Naquela época ainda não tinha os ensaios técnicos como tem hoje. Aí eu tô subindo a AMB, indo para lá e para cá e tal, matando a curiosidade, porque aí eu falei assim, eu olhei e falei, caramba, cara, eu acho que essa menina é a que eu vi na televisão, é a menina da festa. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, tal. Aí eu cheguei na Cristina do Neno, né? Que eu tocava no Camisa. Eu tava Uhum. tocando no Camisa. Aí a Cristina, que é a mãe do Fernandinho, o mestre Neninho, né? É, minha amiga lá, o Neno, a família toda. Aí eu falei pra ela, falei, pô, você conhece a menina assim, assim, assado? Ela falou, lógico, é a Solange de Mocidade, tal, 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 tal. Eu falei, ah, legal, tal. E a Cristina, lógico, conhecia a Solange. Assim, a Cristina comentou com ela. Comentou com ela, pô, tem um moreno lá da bateria do Camisa, tal, 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 tá interessadão por você, papapá, 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 não sei o quê. E aconteceu no dia 1º de maio de 91, teve a festa, o Pelé Problema fazia uma festa aqui que iam diversos grupos. E era a festa do trabalhador e, pô, os grupos, tudo Sensação, da Cor do Pagode, um monte de grupo. Aí e a gente sempre andava junto. Eu, Cláudio, Nena, Cristina, a esposa do Cláudio até hoje também, na coincidência não. E eu, o Cláudio, a gente andava para baixo, para cima, sempre junto e tal. Aí falava, pô, e o Cláudio era o único que tinha carro, né? E aí, vamos para a festa do Pelé no Rosas? Ah, vamos para a festa do Pelé no Rosas. Aí quando chegou lá, a Solange estava lá, né? Aí a Solange estava lá e tal. Aí a Cristina falou, pô, Solange, o menino que eu te falei tá aí. Ah, tá, mas só que tinha um problema, cara. Eu tava com uma namoradinha assim, na época, né, cara? E aí eu falei, putz, e agora? Ferrou, cara. Tava todo mundo lá, eu falei, putz. Aí eu saí pra dar uma volta. Saí pra dar uma volta no Rosas, eu e o Cláudio. Aí eu dei de frente com a Solange. Caramba. Aí ela, oi e tal. Aí a gente começou a conversar, bater um papo ali e tal, rapidinho. E aí ela falou, pô, eu contei a história pra ela da festa, que tinha visto ela na tal. Aí eu falei, me dá seu telefone, né? Ela ficou meio assim, ela falou, não, me dá o seu. Aí na época não tinha celular, não tinha porcaria, eu dei o telefone de casa, né? Ela falou, tudo bem, depois a gente conversa. Eu falei, não, tá, tranquilo, beleza. Aí vou embora. Mas quando nessa de ir embora, ela pegou, veio e me deu um beijo, né, cara? Aí eu fiquei travado, eu falei, pô, eu não tava esperando. Aí ela pegou, veio e passou a mão na minha boca, ó, limpa o batom, porque sua namorada não usa batom. Caramba, eu falei, tá bom. Eu falei, puta que pariu. Aí começa a minha história no Mocidade Alegre. Nesse momento, literalmente, começa a conexão com uma cidade alegre. Aí começa a sintonia sol e sombra, né? Pois é. Ô, Sombra, rapidinho, só pra explicar pra galera que tá chegando, realmente a imagem do Mestre Sombra tá travada, a gente tentou algumas coisas aqui, ele saiu, voltou, e realmente a imagem não tá rolando. A gente tá fazendo a entrevista por som mesmo, então fica aí que tá muito bacana aí de acompanhar. Eu até botei aí uma explicação, que hoje a entrevista só por voz é um podcast com o Mestre Sombra. Continua aí, Sombra. Isso. Como é que você entra pra escola? Isso foi no dia 1º de maio. E na época, toda quinta-feira tinha um pagode no Mocidade. Toda quinta-feira um pagode bom demais. Para você ter ideia, nesse pagode ainda não... O Grupo Sensação não tinha gravado disco ainda. Ele é um grupo que já vinha lá da Barra Funda do Camisa. Então nesse pagode ia Mário Sérgio, Reinaldo... mas tudo assim, vamos lá tirar uma onda, se divertir, um momento de lazer. E o pessoal aqui da Vila Carolina, que tinha Cebola, Paquera, falecido Paquera, que era muito bom de samba, Gazu, Henrique, que é irmão do João do Sensação, Tuta, que troca, o Tuta toca até hoje, toca com o Péricles hoje,
E toda a rapaziada da primeira formação de disco gravado, Luizinho SP, Reinaldinho, Miltinho, Carica, Prateado, o Almirzinho ia pra lá, era um negócio espetacular, cara. Era um samba espetacular. Imagino, cara. Só essa escalação que você botou aí. Que, pra você ter uma ideia, que na época, de muitos sambas que o Sensação gravou, que o Reinaldo gravou, que o Mário Sérgio gravou, a gente ouvia lá inédito. Entendeu? Antes de ser gravado, às vezes os caras chegavam com metade do samba numa folha de caderno para terminar. Às vezes os caras chegavam com o samba na folha e divulgava ali pro pessoal na hora, era toda quinta-feira. Aí, na semana, né, que foi um feriado de 1º de maio, a Solange me ligou, tal, a gente bateu um papo, tal. E no Mocidade tinha o Peneirão do Samba. Peneirão do Samba, que era festival de samba de quadra, cara. Os compositores iam lá, faziam samba de quadra, que hoje já não se faz mais isso, né? Uhum. E tinha esse festival de samba de quadra, e a gente chegava lá, aí ela falou, ó, eu sou apresentadora do Peneirão do Samba, vai lá. Eu falei, tá bom, vou lá visitar. E aí foi a primeira vez que eu fui na Mocidade Alegre. E aí eu já tava com um problema, né, cara? Tava com um problema sério, porque eu precisava decidir, porque eu tava com a namoradinha nova e tal, tinha mal começado a namorar, e eu falei, putz, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí foi eu e a namorada pra Mocidade. Caramba, cara. Puta que pariu. Aí eu, porra. Aí no dia, eu fui no bar, cara. Fui no bar comprar um refrigerante, eu não bebia nada, cara, só tomava água. Uhum. Aí, quando eu encostei no balcão, a Solange encostou do meu lado aqui, assim, falei, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem e tal. Eu falei, puta, vai dar confusão isso aqui. Vai dar merda. Eu fiquei travado. Eu falei, bom, faz o seguinte, Sombra, fica na sua aí, isso vai dar ruim. Aí, acabou a festa e tal, a gente se conversou mais uma vez. Aí ela falou assim, ó, quinta-feira tem um pagode. Vai lá no pagode quinta-feira. Aí foi eu, Neno e Pelezão pro pagode. E o Cláudio. Aí fomos pro pagode e tal, não sei o que, começamos a conversar. Já era 9 de maio. A gente começou a conversar. Aí ela virou e falou pra mim assim, eu vou namorar com você e vai ser pra casar. Aí eu falei assim, mas como assim? A gente nem se conhece direito. Ela falou, eu não gosto de coisa que não seja duradoura e eu vou namorar com você e vou casar com você. Aí eu falei, puta que pariu. Eu falei, sério? Ela falou, mas só que é o seguinte, você vai ter que resolver sua vida com a sua namorada aí. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, terminei o namoro, acabou, falei, ó. E aí a gente começou a namorar, cara. Então essa tinha sido a segunda vez que eu tinha ido na quadra do Mocidade, em 91. Fui no pagode. Aí a gente começou a namorar, aí eu comecei a frequentar eliminatória, samba e tal. Isso de 91 para 92. Aí em 92 a gente casou, em outubro de 92, e estamos casados aí 27 anos. Maravilhoso, cara. Que história legal. E aí, E tipo assim, aí eu comecei a... 92 eu desfilei, até 92 eu desfilei só no camisa, né? 92 eu desfilei só no camisa. Aí 93 foi a primeira vez que eu desfilei na bateria do Mocidade, tocando, né? Desfilei tocando tamborim. 94, como a escola é muito família, meu sogro era o presidente, minha cunhada era não sei o quê, e a família de seu Juarez, era todo mundo, a família Cruz Bichara, ali enraizado na escola.
Aí meu sogro falou, bom, agora que você já entrou para a família, já casou com a minha filha aí, tal, eu vou colocar você na direção de bateria e você tem que ajudar a cuidar das coisas aí. Eu falei, tá, tudo bem. E aí no decorrer do período começou a ter problema, vai sair o mestre de bateria, não vai sair, vai entrar o outro, e entrou o outro porque... Entrou o outro porque tava uma confusão, uma bagunça danada, meu sogro meio indeciso e tal. Aí eu pensei, um dia numa conversa, e conversa com o ritmista, e conversa com não sei quem, uma bagunça danada. Aí ele falou, bom, o mestre de bateria aí não vai ser mais. A gente vai ter que dar um jeito. Aí eu até comentei com ele na época, eu falei, ó, se o senhor me der uma oportunidade, eu tento fazer um trabalho. Aí eu falei, dentro dessa turbulência, ficou uns 15 dias ali para resolver. Aí ele, num belo dia, ele falou, então, meu filho, é o seguinte, já que tá essa bagunça toda aí, eu vou pôr você, e como você é da família agora, eu vou pôr você e vamos lá. Aí eu falei para ele, eu falei, ó, seu Carlos, eu vou precisar aí de 5 anos para mim colocar o que eu acho que tem que ser a bateria, né? Isso foi de 94 para 95. Meu primeiro desfile foi Raulzito, o enredo do Raul Seixas, de 95. Então aí eu comecei a trabalhar a bateria com 100% de rejeição, 100% de rejeição, 1000% de rejeição. Por quê? O pessoal tinha muito enraizado aquela coisa, porque eu era ritmista do Camisa Verde. Sim. Eu não tinha currículo de diretor de bateria, eu não tinha currículo de mestre de bateria, eu não tinha nada disso. E, pô, a Mocidade Alegre, nada não, já tinha 4 títulos, né? É uma escola grande. Sim. E aí eu falei, o senhor me dá, porque aí eu falei para ele, se o senhor me der 5 anos para mim poder trabalhar, eu garanto para o senhor que eu vou colocar o nome dessa bateria para ser reconhecido no Brasil ou quem dirá no mundo. Ele até deu uma risadinha, meu filho, vamos lá, cá, vai devagar, você está começando agora. Eu falei, não, tá tranquilo, vamos lá. E assim foi muito doloroso, cara, o começo, muito doloroso. Imagino, cara. Mas eu tive que estabelecer algumas metas, né? O que fazer, eu tinha que montar um grupo, porque hoje você monta um grupo de amigos aí, 30, 40 caras que você trabalha, que você conhece, você leva uma equipe, você monta uma base de uma bateria, né? E na época não, chegou eu tinha que trabalhar com os caras da escola. E chegou de fora, né, cara? Chegou de outra escola. É complicado mesmo, né? E aí muita gente falava, ele só tá aí porque ele é o genro do presidente, senão ele não ia estar aí. Ele não vai ter competência. Aí tinha mestre que tinha nome, chamando o seu Carlos para falar, pô, o menino aí não vai dar conta, dá oportunidade para mim voltar aí para a escola, porque é isso. Aí eu falei, poxa, cara, então eu fui tendo que lidar com essas barreiras. Então, meu primeiro ano, engraçado que, né, no primeiro ano, numa pré-eleição, eu tenho sempre desde o começo, por ter vivido um pouco com futebol, eu sempre tive o discurso da pré-eleição, de conversar com as pessoas, explicar o direcionamento, o porquê que precisava ser feito, como é que tinha que ser feito, o porquê que estava sendo feito. E aí eu falei para os caras, faltava um mês para o carnaval, eu falei, gente, depois que tirar, do jeito que vocês estão fazendo aí, depois que tirar 28, né, não vão dizer que a responsabilidade é minha, porque vocês que estão oferecendo resistência. Cara, naquela época a nota era 10, 9,5 e 9. Cara, nós tiramos 2 9s e um 10. O resultado, 28. Caraca. Eu falei, aí os caras, né, aí teve cara até que veio e falou, pô, você sabia que ia tirar 28? Eu falei, cara, eu não sabia. Eu chutei, mas eu tirou. Então acho que, aí eu falei até, o cara veio falar comigo, eu falei, cara, vê como é que é?
Parece uma premonição, né? Mas o que está acontecendo aí, o caminho é esse, cara. E se vocês continuarem nessa pegada, vai ser daí para pior. E aí teve uma reunião e o seu Carlos falou assim, ó, saio eu de presidente, mas não sai o mestre, né? Aí os caras, mas continuaram fazendo Guerra Fria. Aí em 96, apareceu uma molecada aqui do bairro, que gostava muito de samba, mas apareceu assim, cara, parece que o meu anjo da guarda estava de plantão naquele ano. Porque foram a média de uns 25 moleque, cara. Mas moleque mesmo, 13, 14 anos, 15 anos. E aqui no bairro tem o bloco Não Empurra Que É Pior. Tem esse bloco aqui no bairro até hoje. E eles tocavam lá, às vezes eles não tinham muita oportunidade nas escolas da região, porque a gente aqui é uma região farta de escola de samba, né? Principalmente no grupo especial. Daqui da minha casa, dá para mim ir a pé no Império, dá para mim ir a pé no Rosas, dá para mim ir a pé pro Mocidade, dá para mim ir a pé pro Peruche, é tudo aqui perto. Sim. E fora os blocos que tem, Explosão da Zona Norte, Não Empurra Que É Pior. Aqui também, se eu sair daqui e der uma caminhada também, eu vou no Morro da Casa Verde. Então é uma região muito rica e farta de sambista e de escola de samba. E nesse dia, numa quarta-feira, cara, apareceu essa molecadinha, né? Avelar, Miranda, Clécio, apareceu também o Adriano Maisena, que é meu diretor até hoje. E apareceu, cara, e aí a gente comecei a ensaiar. Estava tendo eliminatória, e vamos lá na eliminatória. Aí tinha uma molecada do bairro também, que começou. Eu comecei a tentar montar uma bateria mirim, aí veio Eloy, Sandrinho, Paulinho, já tinha o Thiago, que é o do Doce Encontro, que é meu diretor de bateria, então eles jogavam bola. E a gente tem um grupo aí hoje que é amigos de infância, e tem todos esses caras aí, vários deles jogam bola, uns jogaram profissionalmente, e outros, é um grupo legal. E apareceram esses caras também, da vizinhança, uma molecada. Então eu por um caminho de Deus, cara, juntou ali mais ou menos uns 40 moleque que deu mais ou menos uma base para minha bateria, mas era molecada de verdade. Se você olhasse para a bateria, você falava assim, cara, o Sombra é louco, o Sombra vai botar a bateria na mirim na avenida, mas só que os caras da escola estavam oferecendo resistência, não ia para o ensaio, não chegava. Aí beleza. No primeiro ano, desfilamos, aí começou os preparativos para 96, e teve a semifinal de samba enredo e tal. Eu comecei a fazer ensaio de portão fechado. Caramba. Deu certo horário, quem veio, veio, quem não veio, veio. A molecada não tinha problema. Se o ensaio era 8, 5 horas da tarde eles estavam lá. Então... Tava fechado contigo. Chegou a final, cara. Chegou a final, os caras fizeram greve no bar. Bloquearam todo mundo, não entra ninguém, não sai ninguém, ninguém vai entrar na quadra. Hoje vai ser o dia da gente se vingar desse cara, esse cara vai cair, e papapá. Só que essa molecada já estava toda na quadra, cara. Eles ficavam lá, eles pegavam a bola, eles chegavam cedo, eles ficavam dentro do pratinho, fazendo barulho, e a quadra era bem menor. E chegou na hora da final, peguei a molecada, começamos a disputa da final, fizemos o samba enredo, e os caras lá no bairro não estavam entendendo nada. Pô, a bateria tá tocando, nós seguramos todo mundo pra cá, mas só que a molecada tinha entrado. Já tava dentro. Já tava dentro. E aí, eu comecei a me impor mais rispidamente, a nível dos caras respeitarem o pavilhão, respeitarem a escola,
Então eu tive que ser bastante soviético para poder. Acabei com a droga dentro do quartinho, tive que impor dentro várias disciplinas. E esse trabalho de 96, ele começou a surtir efeito de 98 para frente. E aí foi quando você viu que melhorou. Porque essa molecada começou a aparecer, né? Essa molecada começou a aparecer gente nova, e eu, devagarinho, fui eliminando os caras que não queriam participar. Isso durou aí até 99, mais ou menos, que foi mais ou menos o prazo que eu falei para o seu Carlos, que eu estava prevendo que eu ia sofrer um choque de ordem, né? Até ameaça de morte, até falar que ia me matar, os caras falaram que ia me matar, que não sei o quê, se eu não largasse o cargo. E eu fui trabalhando em cima disso aí. E a cereja no bolo do trabalho, por incrível que pareça, não foi o carnaval. Foi a nossa primeira apresentação no Salgueiro em 99, no aniversário do Louro. Por quê? Primeiro, a gente saiu daqui com uma molecada. Uhum. Mas era uma molecada que gostava de samba, que gostava de era uma molecada sangue no olho mesmo, para batucada. Inclusive, na época, tinha a Teca, que é a esposa do Adriano Maisena também, que tocava terceira, mulher. Que tá aí tá na live aí. Então. E nessa apresentação, a repercussão dessa apresentação foi um divisor de águas, tanto para mim, como para a bateria da Mocidade Alegre. Porque em 96 também, no Mocidade Alegre, a Solange criou o grupo Miscigenação, que primeiro ele foi criado para fazer shows dentro da escola, nas 24 horas de samba, e para fazer shows para fora, né? E quando começou o Miscigenação, para as 24 horas de 96, a gente ensaiou praticamente 6 meses com essa molecadinha, os caras que chegou com a gente. Então a gente foi criando uma estrutura. Em 99, a maioria dessa rapaziada que eles ensaiavam para o grupo Miscigenação separado e ensaiavam para a bateria, que era outro tipo de ensaio. Então a gente já tinha um grupo mais seleto, com contato maior de ensaio, com um grupo que não era limitado a só tocar o samba-enredo da escola, né? E isso foi crescendo. Quando a gente chegou no Salgueiro, então chegou, né? Os caras, foi até engraçado, né? Porque quando a gente desceu do ônibus, tinha bastante molequinho, branquinho, né? 15 anos, 14 anos, 16 anos. Aí os moleques estão entrando, teve uns caras que falaram lá para os moleques, falou, molecada, vê direito o que vocês vão fazer aí, que aqui é Salgueiro, hein? Como é que é, hein? Pô, vocês trouxeram caixa de guerra para bater no Salgueiro, Salgueiro é tarol, meu irmão. Pá, os moleques estavam em choque, né, na verdade. Aí eu falei, rapaziadinha, deixa eu falar para vocês, a gente ensaiou, não ensaiou? Sabe o que a gente vai fazer? O que a gente ensaiou, não tem outra coisa para fazer. É subir e tocar. Aí, cara, começou a apresentação. Porra, cara, eu me lembro como se fosse hoje. A festa do Louro, todo mundo sentado nas mesinhas. O palanque era aquele palanque antigo, né? Que agora ele está remodelado. E subiu, né? Subiu ali 45 ritmistas, mais ou menos. O pessoal tudo ali na dúvida, né? Essa escola aqui no Salgueiro, de São Paulo, com essa molecadinha na bateria, gente, esses meninos não vai dar conta. Eu olhava, né? E naquele dia estavam a nata dos mestres de bateria do Rio de Janeiro, né? O Silvão estava trabalhando, era da Tijuca, estava trabalhando com o Louro na época. Aí tava Cissa, Odilon, Celinho, Mug, cara, muita gente. Tava tranquilo para se apresentar.
Tá, é tranquilo. Porra, eu olhava para um lado, um calor, cara. A gente nunca tinha pego um calor, porque a festa do Louro era durante o dia, em novembro. Um calor, cara. Pô, aí eu falei, mano, vamos que vamos. Aí começou o nosso esquenta. Quando começou o nosso esquenta, na metade do esquenta, a quadra do Salgueiro inteira estava em pé e aplaudindo e o couro comendo. E eu falei, putz, cara, tá indo, né? Tá indo, vamos que vamos. Aí começou, cantou os sambas, a escola se apresentou, ou seja, ali a Mocidade Alegre ganhou muito o respeito dos cariocas, dos mestres, de quem trabalha com carnaval. E aí a gente teve uma sequência daí, né? Aí a gente foi pro Salgueiro 2000, 2001, 2003, 2004. Aí em 2005 nós fomos para Capixós de Pilares, que o Louro estava lá. Embaixo do viaduto, não? Exatamente. Nós fomos lá para Capixós de Pilares. Aí começou a vir com um convite atrás do outro, cara, para a gente se apresentar, porque eu tomei o cuidado e tive a preocupação do que nós mostrarmos a bateria da Mocidade Alegre, a gente não ir com coisas repetidas que o pessoal fazia no Rio, nem em São Paulo. A gente foi com concepções muito diferentes. Então, a gente acabou ganhando o respeito, né? E estava no 5º ano. E essa bateria, essa apresentação da bateria repercutiu. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, se falava para todo lugar. Na escola, então, o pessoal falava, pô, o que vocês fizeram no Salgueiro? Tá todo mundo falando, o que não sei o quê, papapá, papapá. Aí, alguns velhas guardas da bateria se renderam a esse momento, né? E começaram também a participar do trabalho e ver como era o trabalho. E daí para frente a gente começou a colher os frutos, né? Aí eu tive reconhecimento do Cissa, do Coé, do Odilon, do Celinho. Nós fomos, na época do Celinho, nós fomos se apresentar na Tijuca. Com o Coé, eu fiz 2 apresentações na Padre Miguel, 2003. Que, poxa, quando a gente subiu no palanque, eu olhava a foto do Mestre André, cara, a gente imaginava, a gente era uma escola de São Paulo, uma molecada, e me demorou cair a ficha do recebimento dos convites. Imagina. Porque, tradicionalmente, a gente convidava as escolas do Rio de Janeiro para ser atração aqui, né? União da Ilha, por causa da bateria, Padre Miguel, Portela, Mocidade Alegre que fazia 24 horas de samba, só vinha Portela. Aí quando fundou a tradição, começou a vir só a tradição. Aí a Solange assumiu, eu falei para ela, Solange, a gente tem que abrir um leque diferente. Aí a gente começou a convidar todas as escolas, porque até aí a gente era conhecido lá, e as pessoas falavam, pô, você só leva fulano, você só leva Beltrano. E a gente começou a fazer esse intercâmbio maior. E com isso também abriu uma vitrine muito grande para as baterias de São Paulo. O pessoal começou a olhar para as baterias de São Paulo, começou a olhar para as escolas de samba de São Paulo. E hoje estreitou muito essa relação. Caiu aquela bandeira da rivalidade. Então, isso para mim foi muito importante, né, cara? Eu ia te perguntar isso aí, cara. São 20 anos já, mais de 20 anos 21 anos de intercâmbio, que você falou que foi 98, 99 o primeiro, né? Que você 90, foi. 99. Então, novembro de 99. Então, aí, já para setembro de 99, é isso? Novembro. Novembro, no aniversário do Louro, novembro, finados. Então, são 20 anos de intercâmbio, cara, Rio-São Paulo, com você aí à frente disso. Muita gente agora vem para cá também, muitas baterias de São Paulo. Na própria Salgueiro Convida esse ano veio o X9, ainda Mocidade veio, né? X9 e teve mais uma que agora me fugiu, foi Mancha Verde. Cara, o que você tira de lição desse intercâmbio Rio-São Paulo nesses anos todos aí? O que fica de lição? Cara, eu acho assim, a importância do intercâmbio até então, porque já não com tanta frequência como tem agora, já vinha pessoas do Rio de Janeiro, cantor, carnavalesco, pessoal de ateliê. Então, essa relação existia. Mas existia uma guerra fria
de tipo assim, São Paulo copia o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é melhor que São Paulo. Tá, tudo bem. É legal, a gente sabe que bateria de escola de samba nasceu no Rio de Janeiro. A gente sabe que a base da escola de samba, como ela é hoje, a gente sabe que é no Rio. Mas cada um tem a sua peculiaridade. E com isso, com esse intercâmbio, hoje vem muita gente do Rio para desfilar nas baterias aqui de São Paulo. Como antigamente não. Era só paulistano que quando tinha espaço ia para lá, né? Você vê hoje, a gente já teve no passado, Vadico, que era parceiro do Noel Rosa, a gente teve outras, o Alemão, Dalla Rosa ganhou samba na Mangueira, Alemão ganhou samba na Mangueira, Xavier ganhou samba na Mangueira, paulistano, entendeu? Você tem o Japa, que é diretor de Tamborim do Salgueiro, que é paulistano, e os mestres de São Paulo vêm, tem as baterias, algumas baterias aqui de São Paulo como referência de trabalho. Então isso é legal, cara, né? Porque o samba é brasileiro, né? E não tem como. Alguém vai criar. Alguém vai criar. E essa criação, de acordo com o que ela for, ela vai ser referência. Isso não pode se desprezar e desrespeitar nunca, né? E nós temos essa consciência disso. Então, por exemplo, na época do Louro, até se ventilou e eu trabalhar na diretoria do Louro, como diretor de bateria. Uma época surgiu a hipótese de trabalhar na direção de bateria da Tijuca e tal, mas eu não abracei isso. E hoje, você vê, hoje teve uma live aí, Galácticos das Marcações, que é um grupo de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então o intercâmbio foi aumentando, cara. É muito legal isso, essa troca de informação. Cada um vai fazer o seu, né? E cada um vai ter o seu estilo. Isso é importante. Então, Isso aí foi um divisor de águas, porque eu tive a oportunidade, né, de ser um mestre com um nome muito grande no Rio de Janeiro, que tem dias que eu ainda paro para olhar, entender, né? Tem até algumas histórias engraçadas, né? O Orelha, que era ritmista da Ilha, trabalhava nos 20 de Ouro, foi diretor de bateria da Ilha, ele que colocou o nome Mocidade Alegre é Ritmo Puro. A gente tinha uma gravação para o CD de 97. E ali, cara, foi uma guerra, porque o pessoal de São Paulo não aceitava que estava vindo 20 caras, um grupo de ritmistas do Rio de Janeiro, para fazer a gravação de bateria das escolas dele. E aí tinha um formato. O formato estabelecido pela Liga era 15 ritmistas da escola, né, da Mocidade Alegre, no exemplo, e o pessoal do Odilon. E aí o pessoal trouxe, que ele tinha os 20 de Ouro, né? Ele trouxe o produtor era o seu Maia Biravaí. E aí, conversando com a minha presidente, né? Eu particularmente não achava certo isso. Eu acho que a gente tinha que procurar se familiarizar, ver se a gente tinha alguma coisa a aprender ou a ensinar, e já começar um intercâmbio, né? Mas foi muito duro. E aí muitas escolas não deixaram nem o pessoal gravar. Juntou lá o ritmista da escola e foi e gravou, mas a Mocidade Alegre falou, não, a gente vai fazer diferente, a gente vai cumprir o que é determinado pela Liga, sem estresse, e vamos cumprir. Né? Eu tive até problemas na época lá, o pessoal achando que eu estava sendo traíra, mas não era. E hoje o pessoal sabe que eu tive razão no que eu fiz. E aí eu pedi licença para o Avaí, para o Biravaí, para o Alceu Maia, para antes de começar a gravação, a gente fazer um esquenta. A gente fazer um esquenta e os 20 de Ouros fazer uma esquenta, fazer uma confraternização para quebrar aquele clima hostil que estava. Aí eles fizeram,
Aí nós fizemos. Quando acabou, os caras falaram, caraca, velho, que sequência de bossa maneira, que não sei o quê, papapá, papapá. Tinha algumas bossas antigas já, que o pessoal da escola já fazia. Tinha algumas coisas novas que eu estava implantando. E aí foi um sucesso. Aí no intervalo da gravação, o Orelha virou e falou assim, pô, Sombra, Mocidade é ritmo puro, hein, caramba. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu coloquei slogan. Aí surgiu o nome. Fizemos uma camiseta na época, Mocidade Alegre é ritmo puro. Aí deixou o slogan para a bateria ritmo puro. Isso foi de 96 para 97. Que legal, cara, que história legal. Cara. E aí, esse intercâmbio foi muito saudável ao longo do tempo, né? Até porque eu falei da visibilidade que as baterias têm hoje, né? E aí eu comecei a pensar da seguinte forma. A gente tem que quebrar essa barreira, né? Então, as influências do ritmo puro no Rio de Janeiro. Em 2001, eu introduzi timbal, a gente sabe que é da timbalada. Em 2001, eu introduzi o timbal como é que fala? Eu introduzi o timbal na bateria. Na época era o Charles, o Xaxá, que está aí na live também, o Charles e o Clemen, que eles tinham mais habilidade e tal. A gente começou a tocar com 2 baquetas, né? Não tocava com a mão porque a gente não tinha as técnicas. Aí a gente tinha amizade com o Bolão, Orlando Bolão, que tocou na banda Eva, a banda Cheiro de Amor, um baiano, o Zinho Brau. Aí eles começaram a dar as dicas pra gente. Aí eu introduzi, em 2002, nós começamos a tocar com a mão. Aí o Tiagão, que já tinha um pouco de intimidade no candomblé, inclusive a bossa do samba de 2003 é trabalhada em cima do timbal, que a gente começou a trabalhar. Em 2003, na apresentação da Padre Miguel, eu tenho isso gravado até hoje, a gente já levou o timbal tocado na mão, e hoje tem timbal em todas as baterias de escola de samba, mas por influência do que a gente inseriu. A outra coisa que a gente teve, que foi legal nesse intercâmbio, e a gente aprendeu, porque assim, a gente viu que a essência da humildade do ritmista, do músico, do batuqueiro carioca, né? Quando eles gostam, eles aderem e pronto, e é legal, vamos fazer. Aí eu comecei, por causa do timbal, eu comecei a fazer bossa usando o desenho de terceira diferenciado e com 2 baquetas. E que hoje todo mundo faz, né? Hoje todo mundo faz isso aí. Então, teve bossa nossa que a gente levou para o Rio, que saiu no Salgueiro, na Caprichosa de Pilares, pedacinho de bossa numa escola aqui, em escola outra. Aí os caras, aí que eu falo, né, que não pode ter a mentalidade burra. Sim. Porque eu falei para os caras, gente, para com essa coisa, cara. Pensa no seguinte, o Rio de Janeiro sempre foi referência para muita gente de bateria. E hoje, ninguém está copiando ninguém, cara. Nós estamos sendo referência. E quando você é referência, é que nem o centroavante que joga de pivô. Pô, sai gol toda hora. Ele não faz ele não faz o gol, mas ele é a referência. Você tem que olhar para ele. Olhar o que ele está fazendo para você. Então, a gente começou a ser referência, cara. E eu fui perceber, né? Eu fui perceber o respeito que a gente ganhou com os convites, né? Quando a gente foi convidado para ir para Tijuca, em cima da hora, Paraíso do Tuiuti. O Thor fala até hoje, né, cara? Você vê, o Thor trabalha com muito paulista. Ele tá com 2 intérpretes de São Paulo. Agora chamou mais o Carlão, ele falava, porra, Sombra, meu sonho de consumo era você ser meu diretor de bateria, que pá, ele conversa comigo, ele falou, pô, a gente fez, para você ter ideia, quando terminou a apresentação no Paraíso do Tuiuti, chegou uma viatura do RJTV, que era para registrar a bateria de São Paulo que estava lá, cara. Ó, que legal.
Aí eu fiquei um tempo. A gente já tinha guardado os instrumentos, a gente ia por em cima da hora naquele dia. E a gente fez 2 apresentações naquele dia. E aí eu fiquei parado pensando, falei, caramba, cara, olha o reconhecimento que a gente está ganhando, né? Aí nós fizemos a apresentação na Mangueira, levei a Sibuca em 2007, levei a Sibuca com timbal para se apresentar na Mangueira. Então a gente fez coisas que fizeram um pouco de diferença nesse relacionamento. As pessoas olharem para uma bateria de São Paulo e essa bateria de São Paulo ser referência para um carioca. O mestre de bateria de São Paulo ser referência para o carioca. Poxa, foi muito engraçado. 2003. A gente faz o aniversário da escola, né? A gente fazia a reunião, e aí quando era para chamar a bateria, que eu tinha dado a ideia de abrir o leque, chamar outras escolas, quando era para chamar a escola, fazer o contato, ó, Sombra, você liga para o mestre lá da escola tal, 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 tal. Eu não conhecia o COE. Aí, nessa situação, eu não tinha o contato do COE, aí eu liguei para o Odilon, que a gente já tinha gravado em 96, a gente tinha amizade, eu ia nas festas depois do Carnaval dos 20 de Ouro, a gente tinha uma amizade com o pessoal da ilha, a gente ia para a ilha. Aí eu falei, pô, Odilon, eu meio tímido, né, cara, meio fechado. Aí eu falei, pô, Odilon, eu precisava falar com o Coé, cara. Ô, Sombra. Mas... Oi? Sombra, se liga só. Pode falar. Vai encerrar essa live aqui, que é 1 hora só a duração. A gente tá batendo um papo longo aqui. Vamos abrir mais uma para contar a história? Bora, vamos embora. Bora. Vamos lá. Eu vou pedir ao pessoal, então. Vou tirar você aqui rapidinho aqui, tá? Espera aí que eu já vou te chamar no privado, Sombra. Aguenta aí. Vamos voltar. A gente vai voltar. Eu vou chamar o Sombra no privado para ver. Eu achei aqui um macetinho aqui para ver se dá uma consertada nesse vídeo do Sombra. Dá 5 minutinhos para a gente tentar acertar o vídeo do Sombra. Para quem está acompanhando, chegou depois. A gente tentou reiniciar, reconectar e acabou ficando só por voz para a gente aproveitar a conversa. Senão a gente ia perder muito tempo nisso aí. Mas como eu achei aqui um truque aqui, vamos ver se dá certo. Então espera 5 minutinhos, eu vou abrir de novo uma live pra gente continuar o papo, que tá muito bom. Ele vai contar como é que foi essa apresentação lá aqui na Padre Miguel, né? Que eu tô no Rio, aqui na Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Valeu? Então espere aí, não. Quer dizer, espere não. Entrem de novo quando a gente abrir a live. Valeu? E aproveita para me seguir aí, quem não me segue. Tamo junto. Fala galera, vamos seguir aqui o papo com o Mestre Sombra, nosso convidado de hoje. Vamos ver como é que. Se ele consegue agora conectar por vídeo ou vai continuar contando aqui em podcast só por voz aqui na nossa conversa. Tava muito bom, ele tava contando aí como ele começou numa cidade alegre, todo o passado dele na escola, como que ele chegou a fazer esse intercâmbio legal que ele faz com o Rio, como foram as apresentações aqui na terra aqui na terra carioca. Tava bem bacana. Quem tava acompanhando a primeira pode dizer aí, tava bem legal. Deixa eu colar aqui, pera aí. Pronto, vamos ver se rola. Já pensou se conectou? A primeira foi só por voz. Espera aí. Eu que fiz de besteira aqui agora. Fala, mestre, vai ser só por voz de novo mesmo. Tá difícil a minha imagem aí, hein, cara? Tá difícil, cara. Tá difícil. Mas vai lá que tava bom. Peraí. Vou sair de novo. Vamos tentar. Pega o celular do Sombrinha, Sombra. Falar pro Sombra pegar o celular do Sombrinha, né? Entrar com o Instagram por lá. Rapidinho dá um jeito. Pera aí, deixa eu tirar esse comentário daqui e botar um explicando que a gente tá aí, ó. Tá sem imagem hoje, só com som. Pera aí. Somente som. Pronto. Somente som.
Som. Aí, foi. Deixa eu ver aqui. O mestre saiu, deve estar tentando alguma técnica lá para ver se funciona. Vamos ver, vamos torcer. Ele estava falando justamente. Fala aí, Gaguinho, beleza? O mestre Sombra ia falar justamente agora. Estava terminando a primeira live, né? Falando sobre como foi a apresentação dele em 2003 na, na quadra da Padre Miguel, na mocidade de Padre Miguel. E ele ia começar a contar essa história e a gente encerrou a primeira live para começar essa segunda aqui. Então fica por aí que o papo vai ser legal. Vinícius está falando que na outra live do Mestre Sombra, esses dias também estava sem imagem. Então, estava lendo aqui na internet que até tentei falar com ele no privado, que esse problema que está acontecendo às vezes é o caixa que está cheio, né? Tem que dar uma esvaziada, passar algum programinha de limpeza. O celular tem essas coisas, a internet tem essas fragilidades. Então, deve ser justamente alguma coisa desse tipo aí. Mas eu vi que ele fez uma live recentemente no próprio dele, ele mesmo no caso, né, sem ser convidado, e funcionou de boa. Vocês devem ter acompanhado também, ele ficou bastante tempo no ar, até batucou com sombrinha também e tal, e funcionou de boa. Realmente acontece quando você vai ser convidado. Aconteceu com o Tobias do Vai Vai. Eu falei com o seu Tobias na quinta-feira passada e a gente não estava conseguindo conectar porque estava com problema no Instagram dele, não consegui conectar. Aí, conclusão, a gente fez pelo Instagram da esposa dele. Deu certo. Consegui a entrevista com o seu Tobias, só que não foi no Instagram dele. Isso tem acontecido aí. Tem que dar uma limpeza no cache ou, sei lá, não sei. Queria entender melhor disso aí, mas realmente o meu negócio é só fotografar. Fala, mestre. Não tá querendo me aceitar. Nada. Assim. Relaxa. Relaxa que o pessoal quer ouvir a história. O pessoal tá de boa aqui querendo ouvir a história. A gente parou O Souto ia falar do show da Padre Miguel lá, em 2003. 2003. O que aconteceu? Aí tinha que convidar a escola, né? A escola de São Paulo tinha que convidar lá e eu falei com o Odilon. Aí o Odilon falou, não, maneiro, pode ligar para ele. Me deu o telefone do Coé, né? Me deu o telefone do Coé. Aí eu falei, vou ligar. Aí eu liguei num domingo, à tarde, né? Aí eu liguei e falei, poxa, Coé, que o mestre Sombra da Mocidade Alegre de São Paulo. Aí ele falou, mestre Sombra? Eu falei, Ele, você é aquele menino que levou a bateria da Mocidade Alegre lá aquele jeitão dele, né? No aniversário do Mestre Louro? Eu falei, sou, cara. Ele falou, pô, menino, eu sou teu fã. Porra, cara, eu fiquei travado. Eu fiquei travado do outro lado da linha e o olho cheio d'água, chorando, cara. Falava, cara, não é possível, cara. Porque a gente tem os caras como ídolo, né? Coé, Cissa, esses mais antigos aí. Tinha Coé, aliás, que é pai do mestre Dudu, né? Do atual mestre da Mocidade. Isso. Aí ele falou, pô, meu, eu sou teu fã, né, cara? Aí eu, me recuperei, né? Fiquei com a palavra toda travada. Aí eu falei, agradeci, né, cara? Pô, conversei com ele, falei, aí ele falou, eu vi tua bateria lá no aniversário do Mestre Louro, vocês deram um show, bateria muito boa, o que vocês fizeram lá e não sei o quê. Aí eu falei, legal. Fiquei feliz, não fiquei feliz, eu fiquei nas nuvens, né, na realidade. Aí, eu falei, então, cara, eu tô numa missão aqui, que eu preciso convidar a Padre Miguel para ir nas 24 horas de samba em setembro, para participar da festa, né?
Ele, 24 horas de samba, como é que funciona? Qual é o dia? Eu falei, tem a opção do sábado, do domingo. Se você tiver samba no sábado, você vai no domingo, ou vice-versa e tal. Aí ele falou, meu querido, eu vou, mas só tem uma condição. Aí eu falei, putz, cara, ele vai me cobrar um dinheiro e não vai vir por amizade, nem eu acabei de conhecer o cara. Ele falou, só tem uma condição. Você tem que levar a tua bateria na festa da bateria da mocidade, dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, né? Aham. Condição boa, hein? Ele falou, você tem que levar... Eu falei, putz, não. Aí eu, né, cara, eu desliguei o telefone, falei com ele, não, tranquilo. Falei pro pessoal, ninguém acreditava. Sério? Eu falei, sério, cara. O Mestre Coelho falou que a gente tem que levar a bateria na festa dele, que ele só vem com essa condição. A Solange, não, nós vamos. A Solange nem era presidente ainda, era minha cunhada, né? Ela estava começando a transição. Aí falamos pessoal e nós fomos para lá no dia 20 de janeiro. Sombrinha tinha 3 anos de idade e a gente foi lá e fez amizade com o pessoal da Padre Miguel, com o Dudu. O Henrique Arcanjo era pequenininho e tal. E, cara, foi muito... De vez em quando eu falo, pessoal, eu sou cria também, sou da Vintém também, porque a gente fez uma amizade muito forte, muito grande com o pessoal de lá, né? Tanto na UPM, depois, na sequência, que o Dudu foi mestre lá, na Padre Miguel, e foi isso. E aí veio uma sequência de surpresas, né, cara? 2005, eu recebi um recado, né? Ela falou assim, ele trabalhava no nosso barracão, mas morava no bairro da Vila Maria, perto da quadra da Vila Maria. Aí ele me mandou, ele chegou um dia para trabalhar e falou, Sombra, tem uma costureira que é do Rio, que precisa falar com você, que o Cissa mandou alguma coisa para te entregar. Aí eu falei, cara, mas eu não conheço ninguém, né? Eu falei, tá, eu vou dar um jeito de me informar, ver um jeito para entrar em contato com ela. Eu falei, mas faz um favor, pega um telefone, um contato com ela. Naquela época, a dificuldade do celular era bem maior, né? Aí eu falei assim, bom, eu vou aguardar. Aí um belo dia, eu consegui falar com ela, a gente tinha uma apresentação, não lembro onde era, que ela falou que ela ia estar. Aí ela trouxe uma camiseta da Viradouro, o Cícia estava na Viradouro na época, autografada, e com o seguinte recado, que era para mim usar aquela camisa no desfile, que era para dar sorte para mim e para ele. Cara, eu fiquei nas nuvens, eu falava, não é possível, cara. Eu falei, eu que sou, ele que é meu ídolo, cara. E aí você recebendo um presente do seu ídolo, né, de samba, você, porra, o cara é referência para você e de repente o cara te manda um presente e, poxa, cara, e aí eu não sabia traduzir, não sei traduzir até hoje o que eu senti no dia, né, cara? E eu ficava pensando, falava, cara, mas... E aí eu comecei a entender que era o respeito e o carinho que os caras tinham por mim pelo trabalho que era desenvolvido na bateria da Mocidade Alegre, né? Odilon, acabava o carnaval, enquanto ele estava da atividade, ele mandava recado que eu tinha que ir lá na festa, que ele sempre, depois do desfile das campeãs, ele fazia um churrasco lá na ilha, pro pessoal que trabalhou com ele no carnaval na Grande Rio. Me levou para desfilar na Grande Rio em 99, em 2000 eu desfilei lá tocando terceira. E, enfim, a gente fez um laço de amizade e de seguidores da nossa bateria muito grande no Rio de Janeiro. Inclusive, esse ano, teve uma menina que desfila na bateria da Beija-Flor,
Um outro menino também, que era da Beija-Flor, desfilou aqui com a gente. O pessoal, o Júnior da Rocinha vem para cá, o Lolo vem para cá. Apesar que o Lolo trabalha na Tom Maior, mas a gente está sempre junto. E outras pessoas. Então, assim, hoje, se a gente precisar... Eu sou para você ter ideia do laço de amizade que a gente fez aí, eu sou padrinho de casamento da Marcela Alves e do Duda Araújo, que é o Duda, que é marido da Marcela Alves. Eu e a Solange, nós somos padrinhos de casamento deles. Que legal, cara. Né? Marcela vai estar aqui na sexta-feira, na live. Então, é isso, cara. A gente fez um laço de amizade muito grande. Dentro do Salgueiro, a gente criou... Eu acho que a gente é a escola de São Paulo que mais fez apresentação no Rio de Janeiro e no Salgueiro. Porque no Salgueiro... Sim, eu acho que sem dúvida. De 99 a 2004, foram 5 apresentações seguidas. Aí nós fizemos uma apresentação na capital de Pilares. Nesse meio de 5 apresentações, nós fizemos em Cima da Hora, Paraíso do Tuiuti e Tijuca. São 8. E aí a gente começou a ir nas feijoadas do Salgueiro. 2009 nós fomos comemorar o título, porque 2008 Mocidade Alegre ficou em segundo aqui e o Salgueiro em segundo lá. Aí nós fizemos uma organização no Salgueiro, teve uma festa, nós fomos para lá. Aí em 2009 o Salgueiro foi campeão e o Mocidade Alegre foi campeão. Tem gente que até fala, que sambisticamente falando, que o Salgueiro é madrinha da Mocidade Alegre de tanto que ela vai lá, mas não é, né? A madrinha da Mocidade Alegre é Império do Samba de Santos. Né? Não tem nada a ver com o Carnaval Carioca. Eu vou te falar que, como salgueirense, eu queria que essa combinação acontecesse mais vezes. Vocês ganharam, depois de 2009, ganharam mais 4 títulos, 3 ou 4 títulos, não foi? E o Salgueiro não ganhou mais. Triste. Exatamente. Ganhamos isso aí. Foi uma sequência muito boa, graças a Deus. Cara. Né? Ô, Sombra, deixa eu perguntar um negócio aqui, cara. Eu tava até brincando contigo ontem. Eu tô fazendo uma maratona aqui, assistindo todos os carnavais de 95 pra cá. E aí eu te vi lá, magrinho, bigodão, 95. Porra, cara, de 95 pra cá, irmão, você já inovou demais, velho. Tipo, teve ano com bandeira do Brasil, fazendo movimento. Teve ano que era a Nani Moreira que fazia, que era a rainha, participava das coreografias. Depois a Aline seguiu com esse histórico. A bateria da Mocidade sempre teve essa loucura, essa maluquice do bem, né? Fazendo sempre uma inovação ali. É tu que cria isso aí, cara? É a galera que surge com a ideia pra você? Como é que funciona? Quem que vem com a ideia pra botar na prática? Cara, essa parte de fazer as coreografias é assim, a história funciona assim. No histórico da Mocidade Alegre, lá atrás, ela ganhou 3 títulos, né? Uhum. Foi 71, 72 e 73, que era na São João. Logo que a escola chegou no grupo 1, que é o grupo especial hoje, ela ganhou 71, 72 e 73. Era o mestre Lagrila na época. E o seu Juarez era diretor de carnaval. Então, nesses 3 títulos, todos os 3 teve coreografia na bateria. No primeiro ano, a bateria desceu com os naipes formato de círculo e a bateria desceu girando um círculo entre o outro. Lógico, era bateria de 80, 90 ritmistas. Era menor. Era muito fácil fazer. Mas para a época era o auge, né? E aí no ano seguinte, 72, a bateria não veio formada. Ela cruzava a pista de um lado para o outro o tempo todo. Aí, em 73, a bateria escreveu o M e o A no chão da pista. Os ritmistas formaram o M e o A. E quando eu cheguei na escola, que eu entrei para a família e tal, então, às vezes a gente ia na casa do seu Juarez e tal, e o seu Juarez sempre foi uma pessoa de contar a história da escola, ele sempre foi
desse lado histórico da escola, de contar e tal. Aí ele estava comentando essas coisas. Ah, você quer de bateria? E aí ele falou por que ele fez na época e tal. E eu falei, poxa, legal, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça depois de uma conversa. Aí eu falei, eu participei de fanfarra. Num período eu participei de fanfarra. Então como é que se diz? Devido a participar de fanfarra, eu gostava dessas coisas, né? E aí coincidiu o seu Juarez me contar. Aí eu fui lá e comecei a resgatar a história da escola. E aí essa parte de criar as coreografias sempre foi comigo. Eu sempre fui criando coisas. E aí o pessoal muitas vezes fala, pô, Sombra, você é maluco, né, cara? Que nem o cubo mágico, né? Que eu separo a bateria, metade fica para um lado, metade vem para frente, troca os lados, aí depois vem e inverte de novo. Isso você está brincando tanto com o pessoal se deslocando, como com áudio, né? Você tem que contar com o áudio da pista para não correr o risco de atravessar. Então, essas maluquices. Então, aí eu falei, tem que fazer de novo. Aí o pessoal entrou num lapso aí de entendimento da questão do que é escola parar, o que não é parar, e aí a gente deu uma segurada. Mas assim, a gente também teve um período de transição de ritmista também, e a parte rítmica da bateria ficou meio balançada, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, para um pouco a coreografia, faz mais ou menos coisas mais básicas, e vamos primar pelo ritmo, e a hora que a rapaziada estiver totalmente confiante, mas as loucuras também começou porque, assim, a gente tinha uma molecada que eles não saíam da quadra, cara. Então, tudo era fácil fazer. Aí hoje você tem faculdade, trabalho, não sei o quê, então dá uma travada, né? Mas a gente pretende futuramente voltar. Ô, Sombra, travou aqui, terminou aí? Oi, pode falar. Oi. Então, mas aí, te perguntar, qual foi a maior maluquice pra você, cara, de todas? Cara, maluquice é o cubo mágico. Porque você desloca a bateria... Qual ano? Por exemplo, cara, eu comecei a fazer o cubo mágico... O Vinícius falou 2007. Fizemos isso em 2007, é isso? Não. O cubo mágico eu já fazia ele até amadurecer. Eu comecei a trabalhar ele em 2003, porque era mais complexo, porque o pessoal tinha que assimilar, se deslocar e manter o ritmo sem a bateria atravessar, né? Então, em 2003 eu começo. Na realidade, primeiro eu comecei com o caracol, né? O caracol que muda de lado, metade vem atrás, uma atrás da outra, faz aquele círculo, muda de lado. O caracol eu coloquei em 2004, né? E aí o cubo mágico, eu comecei a trabalhar ele, eu acho que em 2003 eu fui trabalhando até amadurecer, até ele chegar no desfile, que, se eu não me engano, foi em 2008. Tá aí entre 2008 e 2007. E aí a gente... O Vinícius falou que foi 2007. Aí virou uma marca registrada. A Maisena tá falando, o cubo mágico é foda. Porque o cubo mágico, cara, o ritmista tem que estar bem atento no ritmo, ele tem que estar muito atento no ritmo e na movimentação. Um ritmista se distrair, perder o comando do diretor, ele vai se perder, ele vai atrapalhar o cara que está vindo atrás, não tem que ensaiar muito. Por quê? O que acontece? Você tem a questão do espaço físico. Você sabe que, por regra, o delay
tempo de áudio para ele chegar num local, do tempo de deslocamento, a cada 14 metros, você tem aí uma diferença de 3, 4 segundos. Né? Então eu tive que pensar tudo isso. Não era simplesmente botar lá para o pessoal trocar, arrumar um ponto estratégico da avenida para poder fazer com uma tranquilidade. E aí a bateria fica, nossa bateria montada, ela fica com 20 metros de comprimento. Ela em movimento, com o cubo mágico, no momento de transição, ela fica com 40 metros. E metade do lado esquerdo e metade do lado direito. Né? Caraca, cara. E aí você tem que movimentar. Aí você desmonta a bateria, metade de um lado, metade do outro. Aí você tem que voltar com a bateria indo ritmo contra ritmo. Porque vem vindo ritmo de lá e tá indo ritmo daqui para lá. E aí você tem que manter. E, velho, se atravessar um negócio desse aí, cara, você só vai se encontrar na quadra depois, né? Então, eu acho que a maior maluquice... A maior maluquice é o cubo mágico. É o cubo mágico. E a melhor coreografia é a do coração, sem dúvida. Essa não tem... Coração maravilhoso. Esse aí, a gente passa vídeo na quadra, o pessoal bate palma até hoje, ovaciona... Esse aí, cara, esse aí não teve. Teve as máscaras também, e fechava o olho, mas a Globo não transmitiu isso. Ela transmitiu por baixo, não pegou por cima, que foi no ano seguinte, 2010, também, mas a que mais marcou mesmo é a do coração. Coração é bonito demais. Eu falei contigo também ontem, é verdade, cara, eu sou carioca, então eu via pela TV o Carnaval de São Paulo. E, cara, uma das coisas que me fez me apaixonar pelo Carnaval de São Paulo era a bateria do Sombra. Você, como mestre, a rapaziada que tá acompanhando, que tocava contigo, que toca contigo ainda, porra, tipo, o que vai fazer esse ano, cara? Ela é legal de acompanhar. Eu, moleque, vendo, putz, cara, era muito legal, de parabéns mesmo. Cara, cada uma que dava certo, eu falava, fudeu, cara, agora vou ter que fazer outra melhor. Tem que fazer a melhor, pois é. E, cara, vou te perguntar o seguinte, eu já recebi aqui nesse bate-papo, eu tô fazendo todo dia com alguém aqui, já recebi, tipo, Ernesto Teixeira, Royce do Cavaco, a galera da antiga, e eu sempre pergunto o seguinte pra eles, o que era legal no carnaval de antes e o que é legal no carnaval de hoje? Eu faço a mesma pergunta pra você, que também já tá na luta aí há um tempo, o que era legal no carnaval de antigamente, que você começou, e o que é legal hoje, em 2020? Cara, o que era legal? Era legal que é o seguinte, você tinha um carnaval muito mais solto. Nós não... A nossa concentração, ela era meio bagunçada, mas ela tinha um certo romantismo, né? Não tinha... Você ficava ali no meio do povão, ficava a galera transitando com uma timba na mão, um pandeiro, fazendo samba num canto, vários botecos em volta, você ia ali, tomava um negócio no boteco, numa esquina, saía, e era isso. Né? Você terminava o desfile ali, quando era na Tiradentes, você começava ali na Santos Dumont, onde é o prédio da Liga, a concentração era ali, na Estação Armênia, aí você subia. Aí quando chegava do outro lado, ele terminava próximo do Vale do Anhangabaú, perto do túnel ali do Anhangabaú. E ali, pô, você ia pro ônibus, e você ia fazendo batucada no ônibus, e tal, aí às vezes você arrumava uma namoradinha, já ia pro ônibus com a namoradinha, e era uma diversão diferente, né? Tinha uma certa nostalgia. O AMB, ele trouxe a organização, né? Você não se concentra no meio do povão, desceu lá embaixo no pavilhão, aí você, para as baterias, melhorou muito
Muito, porque lá atrás eu e o Adamastor começamos a botar a bateria embaixo do pavilhão. Por que embaixo do pavilhão? Não chove, não te pega de surpresa. Então você vinha ali e monta, deixa os instrumentos lá embaixo, né? Você concentra ali, o ritmista vai lá, você monta a bateria ali, você já vem fazendo um esquenta ali, você sobe na montagem da escola, cada escola tem sua forma, para você ver hoje. Hoje, aí eu liderei aí o ano retrasado a organização das baias, das baterias para sair na ordem do desfile, para ficar mais fácil para as baterias. E, então, poxa, aí você vai lá hoje, antes do desfile, estão todas as baterias concentradas umas atrás das outras, o pessoal fazendo churrasco, né? Virou uma concentração diferente. Aí a gente faz churrasco lá, a gente vai no caminhão do outro trocar ideia, pinta uma emergência, precisa de uma porta do negócio, um ajuda o outro, isso é legal. E aí a escola vem montada até chegar na concentração final, a escola, isso melhorou muito, porque a concentração antigamente era meio bagunçada, né? Às vezes a ala do cara estava montada, o cara estava no boteco dele e a ala dele já estava entrando na pista, né? Então, essa parte de organização. E aí você sai na dispersão, você vai desmontar a bateria, não é no meio da muvuca, é separado, você coloca o caminhão ali dentro, num cantinho, recolhe os seus instrumentos tranquilo, você tem um prazo, lógico, para sair. Isso são as mudanças que teve. E, assim, o que não tem hoje, que acabou, foram as viagens e os desfiles de bairro. É raro, né? É raro hoje, por exemplo, porque hoje você tem apuração na terça-feira. Na terça-feira, a gente tinha um desfile de apoteose, né? Eles tinham premiação, a escola, entre aspas, seria o desfile das campeãs, mas ele era na terça-feira, não era uma semana depois. As escolas aqui de São Paulo desfilavam no domingo, do grupo especial, e na terça-feira tinha apoteose, né? Que já desfilava já com... Porque tinha apuração na segunda-feira, aí tinha apuração, o carnaval terminava no domingo os desfiles. Os outros grupos desfilavam antes. Bloco especial desfilava no mesmo dia das escolas de samba especial, à tarde. Então, quando você chegava na Tiradentes, já estava cheio, porque o pessoal já tinha assistido os blocos especiais. E aí foram tendo essas transformações. Então, na terça-feira, era gostoso. E às vezes aí, quando tinha, se a sua escola não tinha se classificado para desfilar na apoteose, porque a apoteose era o seguinte, era a classificação do ano anterior, as melhores do ano anterior, geralmente, e aí você ia para desfile, tinha desfile na Lapa, tinha desfile em Pinheiros, entendeu? Tinha desfile aqui na Hermano Marchetti, perto da Lapa, tinha desfile na Teodoro Sampaio, as escolas, as subprefeituras organizavam o desfile de bairro e ia 3, 4 escolas, 5 escolas desfilar lá. Era muito legal, e isso acabou, né? Era uma diversão à parte, que você ia com seu amigo tirando uma onda, uma diversão diferente que acabou, que era gostoso de fazer. Então tá respondido aí o que era legal e o que é legal hoje em dia, né? E, ô Sombra, te perguntar, 26 anos de carnaval, cara, aí à frente da morada, fora os outros como ritmista e tal, qual que tu acha que foi a sua maior contribuição nesse tempo aí pro carnaval, com o mestre bateria, com a bateria ritmo puro? Cara, a maior contribuição, eu acho que é a parte de organização, né? Planejamento, organização da bateria. A gente tem uma influência muito grande aí. O zelo com o instrumento, né? Esse sistema de adesivar o instrumento, adesivar a pele. Aqui, a gente começou a fazer isso aqui em 2009 e virou
uma epidemia aí, todo mundo faz, é legal. O sistema de organizar a bateria, a gente tinha secretária da bateria, a gente tinha várias coisas que foram influenciando. E outra coisa legal é a formação. A gente tem o Clemen da Independente, que era nosso ritmista, o Moleza, que era nosso ritmista, outros diretores de bateria que estão por aí agora, que é muita gente que passaram e pegaram um pouquinho disso que a gente aprendeu na Mocidade Alegre e levaram para outras baterias, né? A questão da uniformidade, uniformizar. A gente foi a primeira escola de samba, a primeira bateria para o ensaio técnico, todo mundo com a mesma camiseta, diretoria de calça branca. Se você olhar, a gente começa a fazer isso, já os diretores todos uniformizados, como se estivessem indo para uma apresentação, tem lá no YouTube da bateria em 2004. E aí a gente começou a organizar a camiseta e não sei o que, melhorar essa preocupação, né? De não só estar organizado quando fosse a apresentação da escola, mas estar organizado quando fosse para o ensaio técnico, para a apresentação da escola. Então isso a gente influenciou muito. Um bom período, o tipo de instrumento que a gente usava, muita gente pegou como referência, algumas pessoas pegaram como referência também, o estilo de fazer bossa que a gente começou a influenciar o Rio de Janeiro em algumas questões, porque o Odilon tinha sido um divisor de águas para as baterias, mas a Mocidade Alegre também, toda hora que ia para o Rio, levava uma coisa diferente. Então a implantação do timbal na bateria de escola de samba a partir de 2001, o desenho de terceira com 2 baquetas, isso coisa que a gente foi trazendo e foi influenciando, e as baterias foram utilizando, e poxa, isso é muito legal, cara, é gratificante, né? A gente saber que teve a nossa influência ali, né, cara? Isso é muito legal. E quem tem história para contar, né, cara? Vai deixando rastro aqui e ali, vai agregando, isso é muito bom. Ô, Sombra, o carnaval inesquecível para você, cara? Carnaval inesquecível? Cara, são 2, né? São 2. Porque em 2004 eu já tinha 10 anos como mestre, né? Porém, a melhor colocação que eu tinha tido era terceiro lugar em 96, quarto lugar em 98, acho que terceiro lugar em 2000 e segundo lugar em 2003. E eu, como mestre, você sonha, né, cara? Você vê a escola, você sonha ser campeão. Você sonha ser o mestre da bateria e a sua escola ser campeã e você está inserido no contexto. Em 2004, quando bateu na trave, 2003, eu comecei a pensar, né, cara? Falei, porra, cara, nós nunca vamos ser campeão, cara. Não é possível. Já era uma fila longa, né, cara? Já eram 24 anos, né? E eu já estava naquela parada. Eu falei, cara, acho que a escola não vai ganhar mais nada. E aí eu comecei a preparar o caracol para a bateria de 2004, né? Comecei a preparar o caracol para a bateria de 2004 e uma coreografia com os tamborins lá na frente, né? No ano de 2004. E aí nós viemos e desfilamos, né? E assim, quando acabou o desfile, todo mundo estava falando, caramba, a Mocidade Alegre deu um sacode, Mocidade Alegre veio bom, e veio bem pra caramba. E eu tinha 99% de desconfiança e descrédito de ganhar esse título, e 1% de esperança de ganhar esse título. Aí, a Solange já era presidente, tinha assumido a presidência, e eu falei, bom, apuração. Eu falei, aí, vamos fazer o quê? Vamos assistir em casa. A gente não tinha, como a gente não era tão ativo
na direção principal da escola, a gente sempre assistia a apuração em casa. Sombrinha tinha 4 anos, aí tava eu... segurava o terço já em 2004? Cara, rezava muito. Tinha uma santinha em cima da geladeira e uma vela, que ela fazia oração, né? Aí ela foi lá, colocou uma oração lá, fez a oração e vamos para a apuração. E eu lembro que nesse ano, cara, não tinha Globo na quadra, não tinha ninguém, a quadra estava lotada, a quadra estava... Tinha uma galera, botava uma televisãozinha pequenininha lá, não tinha esse auê de ir tanta gente para quadra, porque havia um descrédito, né? A gente não vai ganhar, aquela desmotivação, mas a gente tinha desfilado bem, muito bem. E o comentário na cidade era muito grande. E aí a gente começou a assistir a apuração, tá, vai nota. A gente ali no meio da tabela e olhando e pá, vai passando. A Mocidade começou a subir. Aí chegou uma hora que já faltava, acho que 3 quesitos para serem apurados. A Mocidade estava em segundo. Opa! E era a colocação anterior. E até então eu falei, porra, cara, não vai... Aí chegou a última nota. Você lembra quem que era a disputa na época? Cara, eu não fui... Não, o Gaviões não foi. O Gaviões tomou um... O Gaviões teve aquele problema, o Gaviões teve aquele... Eu não sei se foi a X9. 2004. Eu acho que a X9 foi vice. X9 foi vice. Império também chegou perto ali em terceiro. Isso. Acho que a X9 tava... Como é que diz? Em primeiro lugar, alguma coisa. Eu acho que no último quesito a gente passou na frente, no penúltimo, no último passou na frente e ganhou. Caramba, e aí? Cara, eu fiquei travado na sala, cara. Eu não ia para trás, eu não ia para frente, eu não chorava, eu não ria. E eu ficava olhando, porque quando dá o título, a Globo joga o logo da escola na tela. Aí eu ficava lendo, né? Eu ficava lendo, cara, e tentando entender. Eu falei, porra, cara. Aí tá lá campeã e vinha o símbolo da Mocidade Alegre e aí mostrava trecho do desfile. Eu falava, caralho, cara. Campeão. Aí a Liliane me sacudiu. Sombra, reage. Nós somos campeão. Aí a gente não sabia o que fazia. Pô, Sombrinha pequeno e tal. Aí a gente pegou, foi pra quadra, né? Pegamos o carro, pegamos Sombrinha, pegamos a Liliane e o Charles, aí a gente foi pra quadra. E eu lembro que quando a gente chegou na Nossa Senhora do Ó, que é uma avenida que tem próximo da quadra antiga, elas são 2 quadras da quadra praticamente, 2 quadras e meia, 3 quadras. Cara, não dava para chegar de tanta gente que tinha na rua. Eu nunca tinha visto tanta gente no Limão. Para entrar na quadra nós ficamos mais de 40 minutos, cara. E esses... Porra, cara, foi um carnaval assim que, poxa, eu já tinha perdido a esperança e de repente deu o resultado e marcou, né? O primeiro título, né, cara? O primeiro título. E agora tem 6. E o título de 2009, né? Porque a gente veio numa sequência. Aí nós somos campeões em 2004, terceiro lugar em 2005, terceiro lugar em 2006. Aí em 2007 nós fomos campeões de novo. Sim. E aí em 2008 a gente deu um sacode, cara. A gente deu um sacode, viemos bem pra caramba, o vai veio bem pra caramba e empatou. Aí nós tivemos um problema em harmonia e no desempate, aí nós perdemos o bicampeonato que seria, né? 2007, 2008. E, cara, aí não me descia. Eu falei, cara, a gente deu um sacode. Porque, assim, a gente foi um erro nosso na pista, na hora. Aconteceu na hora. O que estava perfeito, de repente, deu uma desandada e a gente perdeu o título.
E, poxa, eu não dormia, né? Eu falava, putz, cara, perdemos. Aí veio o de 2009. Aí o de 2009 a gente se preparou, correu atrás, foi atrás dos detalhes, papapá, papapá, papapá. Aí nós tivemos o êxito na pista do Coração, né? Nós tivemos o êxito do Coração, que aí bombou o Coração, a avenida inteira ovacionando, e aí foi agraciado com o título, né? Aí nós fomos campeões de novo, e aí no Diário de São Paulo, a capa do Diário de São Paulo pós era eu e Sombrinha. Depois do resultado, Mocidade Alegre é campeã sem sombra de dúvidas, remetendo que a gente tinha sido parte responsável daquele título, a bateria com o Coração, aquela emoção Sim. toda. E aí marcou, a vitória marcou o Coração e também marcou que no dia da apuração o seu Juarez passou mal na quadra e veio a falecer uma semana depois. Naquele mesmo ano ele teve problemas cardíacos no ano que a escola falava do Coração. Então é difícil você esquecer, né, cara? Um cara que foi mentor de algumas ideias, que ele conversou com você, te deu um direcionamento, te falou coisas que te instruíram, que você aprendeu coisas com ele e de repente... E assim, ele não gostava de assistir a apuração, né? Na trajetória inteira dele da escola. Desde quando ele fundou lá atrás, que começou a competir carnaval, ele não gostava de assistir a apuração, ele não assistia muitas apurações. E a apuração que ele resolveu assistir na quadra, ele veio a falecer. Que coisa, cara. Duas belas escolhas aí de carnaval inesquecível, cada um ao seu gosto, né? Cada um com o seu motivo. 2004 Exatamente. Você narrou de uma forma tão impressionante que eu vou te falar. Não sei a galera que está acompanhando, mas eu senti a emoção de novo do título de 2004 só de você narrando aí. Caramba, arrepiou. Ô, Sombra, de onde vem o Sombra? O nome Sombra, o apelido. Ô, Sombra já tem mais de 40 anos, cara. Eu devia ter uns 9 anos de idade, mais ou menos. E a minha família é fundadora da Escola de Samba Tom Maior, né? Sim. E na época, meu tio era presidente. Quando fundou, ele foi vice-presidente, a namorada dele era presidente, e ele vice-presidente. Ele sempre foi da diretoria, está na velha guarda hoje, até hoje. E ele, sempre quando ele ia fazer compra de material para o carnaval da Mocidade Alegre, do Tom Maior, eu ia junto. E tinha um amigo dele, o Bution, que era da diretoria, ele tinha carro, meu tio nunca dirigiu, ele pegava o carro e saía. Aí eu ia. Aí a gente parava num barzinho que tinha ali na Alves Guimarães para tomar um café e saía. Aí uma das vezes o Bution falou assim: e aí, você é a sombra do seu tio, cara? Onde seu tio vai, cara? Você não desgruda do seu tio? Aí beleza. Aí chegou no outro dia. Fomos tomar um café. Aí ele começou: e aí, Sombra? E ele começou a me chamar de Sombra. E ele falava que eu era a sombra do meu tio. Onde o meu tio ia, eu era a sombra dele, que eu estava sempre atrás. E aí o pessoal do Tom Maior, ele me encontrava no Tom Maior, me encontrava no ensaio. Onde ele me encontrava, ele: é Sombra, 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 Sombra. E aí todo mundo da escola começou a me chamar de Sombra e é Sombra até hoje. Ficou pra vida, cara. Que legal. Ficou pra vida. Cara, ficou pra vida toda. E agora tem o Sombrinha. Pois é, então, agora eu vou até, é a última pergunta já que eu vou te fazer, a gente está quase 2 horas de papo muito bom, a galera está elogiando. Eu ia fazer justamente essa pergunta falando do Sombrinha, pensando em um pouco de futuro, eu acho que já te fazem demais essa pergunta, mas é o seguinte, eu vi uma live que você fez, não sei quando, mas foi acho que no aniversário do Sombrinha, que tu fez uma live grande e fechou com ele, falando com ele. Isso. E eu estava assistindo, eu estava online nesse momento. E perguntaram alguma coisa para ele sobre como que era a relação de vocês, se era afetada pela bateria e tal. Ele respondeu muito bem. Tipo assim, eu lembro do CD de 2001, que eu acho que o Daniel Colete falava no meio ali, num caco: Solange, ó o neném, ó o neném. Tipo, em 2001, cara. O moleque agora tá aí...
Olha o neném, então, olha o neném. pode crer, Clóvis P. E Clóvis P. E a gente tá agora, o moleque tá mal com a gente. Cara, é o futuro? Tu acha que ele leva, vai segurar essa baqueta aí? Vai ser o futuro mestre da bateria? Ou é muito cedo para ter esse papo ainda? Já conversam sobre isso, não? Cara, vontade ele tem, talento ele tem, né? Ele precisa amadurecer. Completou 20 anos agora, né? Às vezes eu falo para a mãe dele, porque todo filho de um cara que ganhou um conceito em algum trabalho, isso em qualquer segmento da vida, antes do cara ser o dono do posto, tudo é muito festa, tudo é muito deslumbre, tudo é muito. Tudo é antes, né? Tudo é um antes de ser. Depois de ser, a vida muda, né? A vida muda, algumas amizades mudam, alguns conceitos mudam. Então, acho que é assim, eu acho que, na minha visão, ele é grandão, tudo, mas é um garoto. Acho que ele tem que amadurecer algumas coisas. Eu não alivio, não dou mole, pego no pé, porque imagina o que é você ser o filho do Pelé. É cobrança. Sim. O nego vai querer que você jogue bola igual seu pai jogou. Imagina o que é você ser filho do mestre André. O nego vai querer a bateria igual a do mestre André, né? E a gente sabe que o filho é um pedacinho de você, ele herda seus defeitos e as suas virtudes. E ele tem as vontades próprias dele. Claro. Então, todo mundo achava que o Andrezinho iria ser o mestre da Padre Miguel, até chegou a ser. Mas acontecem coisas, tem cobranças. Então, eu sonho, acho que o sonho de todo pai, amanhã depois que você tiver um filho, pô, você vai querer ver ele no caminho da fotografia, você vai querer dar uma dica. Pô, filho, ó, esse recurso aqui, aí com a tecnologia ele vai aprender um recurso que você não sabe, você vai trocar aquela ideia, né? E você sonha com isso. Quando, para você ter uma ideia, poxa, em 99, quando Solange desconfiou que estava grávida, aí fomos no... Ela tinha uma consulta de rotina e tinha um ultrassom para ver como é que estava o neném. E nesse dia a consulta também ia falar o sexo do neném. Caramba. Aí nós fomos, né? Aí pá, consulta vai, consulta vem, aí vem, faz o ultrassom. Quando falou que era menino, porra, cara, passou, me emocionei, passou. Primeiro filme que passou na minha cabeça, pô, ele tocando na bateria. Quem sabe amanhã ou depois ele mestre da bateria, meu filho, minha sequência. Porra, isso, 20 anos atrás. Porque, né, um menino, né, cara? Você imagina, né, ser seu parceiro, falar de bateria, conversar de bateria, tocar junto. Isso tudo, mas tem que ter uma preparação, porque a coisa é séria. Até eu ganhar confiança da escola e dos ritmistas, cara, demorou uns 7, 8 anos, né? E não adianta, é o que eu falei. O seu filho, ele é um pedacinho de você, com seus defeitos e as suas virtudes, porém ele tem vontade própria. E às vezes pode ser que a vontade própria não condiz com o que o trabalho pede. Ou o seu filho pode ser uma alma gêmea de você, entendeu? Existe muito isso, de pensar as mesmas coisas. Então eu tenho essa preocupação de, na hora que ele chegar para ser o mestre de bateria, estar realmente, não pegar e jogar uma bomba na mão, né? Isso é um erro. E aí são coisas que no futuro vão ser. Ele é um cara que namora, ele andou trabalhando aí em hotel, então, de repente, pode ser que amanhã depois ele comece a trabalhar, ele
que nem teve um período que ele estava fazendo um curso aí que ele falou, poxa, pai, vou fazer faculdade de música. Aí nesse curso ele falou, pô, música não, né, pai? Eu acho que eu vou fazer administração, porque a administração engloba tudo. Então precisa ele ter essas definições na cabeça do que realmente quer, porque assim, mestre de bateria é um sonho, mas ele é uma realidade muito dura, né? Não vai falar assim, vai ser mestre de bateria, vai ficar rico, vai... Não. Lógico, existe uma preparação. Hoje ele faz dinâmica com a Damastor, eu também faço dinâmica, e teve dinâmica que eu levei ele e dei parte da dinâmica para ele ir se engajando. Então, quer dizer, vai ser provavelmente um diretor de bateria com outro perfil, que possa sair também nesse caminho de fazer dinâmica, de ser um cara motivador, de saber motivar. Eu me preocupo desde pequeno em ele saber falar, saber conversar. Às vezes eu pego no pé, você tem que respeitar isso, você tem que respeitar aquilo, você tem que saber disso. Eu sonho que ele seja o mestre da bateria um dia, mas porém preparado para que não haja uma frustração para quem espera por ele ser o mestre da bateria e que não seja uma frustração para ele quando ele chegar, ele achar que ele vai entrar no Castelo do Sonho e ser o Castelo dos Horrores e não saber lidar com as situações no decorrer do período, porque não é fácil. Quando você assume, você passa a assinar o trabalho de verdade, as cobranças de todos os lados, da direção de carnaval, da direção de harmonia, do presidente, seja lá quem for, se foi a mãe ou não, elas vão vir. E aí você vai ter que estar preparado para lidar com isso também, né? Porque não é chegar para ser e achar, não, porque eu sou filho do Sombra, todo mundo vai dizer amém para o que eu for fazer. Mentira, né? É o que eu te falei. O filho do Rivelino, poxa, jogou muito tempo no Corinthians, mas ninguém ouviu falar ele no futebol profissional. O Edinho era filho do Pelé, mas foi ser goleiro. E assim segue. Você entendeu? Então, você vê, o Ronaldo Fenômeno, ele tem um filho que, ele tem 2 pés esquerdos, o filho Ronald. E você vê o que o pai jogou. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar sonhando demais e o sonho sair fora da realidade na estrutura dele. Ele precisa se estruturar. E quando chegar a hora, ele precisa ter certeza do que eu quero. Não pode ser uma empolgação, né? Não posso... não, agora você é o mestre, tá? Não, tem. Você tem responsabilidade com fantasia, você tem responsabilidade, você tem que ter responsabilidade com as pessoas que vão para o ensaio, você tem que ter responsabilidade com o horário, você tem uma cartilha de responsabilidades para cumprir, entendeu? Não, bota ele lá, é o filho do Sombra da Solange, não, ele fez alguma coisa errada e vai lá, passa a mão na cabeça e tal. Não, mentira. Tanto é que aqui em casa a gente se cobra muito, a gente discute muito quando é para falar de carnaval. Um não passa a mão na cabeça do outro, principalmente eu e a Solange. Ela é presidente, eu respeito a hierarquia, às vezes ela tem que pegar no meu pé por causa de alguma coisa de carnaval, de barracão, pega, a gente assimila, entendeu? E a gente tem que saber dividir o Sombra, marido e mulher, o Carlos, o filho, e aí a gente tem que saber definir lá, né? A Solange é presidente, o Sombra é o vice-presidente e, de repente, o Sombrinho é o mestre de bateria. Cara, vai ser cobrado. Hoje ele é meu diretor. Hoje é meu diretor. E eu pego no pé igual eu pego de todo mundo e, às vezes, dele muito mais. Porque eu não quero dar esse crachá para ele de estar aí só porque é o filho do mestre. De estar aí só... Não, ele tem que estar lá pelos méritos e do trabalho e a responsabilidade dele. Então eu tenho muito essa preocupação. Se amanhã ou depois tiver que ter essa transição, ele tem que ser uma fruta madura. Entendeu? Não adianta cair verde do pé e depois esse fruto não ser aproveitado. Perfeitas palavras, todo mundo elogiando aí. Sombra, cara, você é um cara realmente que eu já admirava antes, agora, então, depois desse papo aí, dessas 2 horas de conversa, admiro mais ainda, velho.
Pena que eu não teve vídeo hoje, mas acho que todo mundo, ninguém nem sentiu falta. O pessoal gostou de ouvir esse podcast do Mestre Sombra aí. Não, é quando a gente fala a verdade e a gente conta as coisas direitinho, acho que é importante o pessoal realmente prestar atenção, né? Eu acho isso importante, cara. Foi legal, cara. Foi legal, de verdade. Obrigadão, Sombra. Valeu mesmo, hein? A gente vai marcar mais papo aí, se Deus quiser, com vídeo. Não, com certeza, com certeza. A gente aí, Valeu. quando precisar, a gente está à disposição aí e vamos que vamos. Tamo junto, cara. Valeu, obrigadão. Esse foi o Mestre Sombra hoje. Papo maravilhoso. Em breve vai estar lá no YouTube. E, galera, quem não me segue aí, por favor, que todo dia, 9 da noite, tem live pra vocês. A maioria de samba, a gente aí que é do carnaval. Amanhã tem Celso Modi, intérprete da Tatuapé, intérprete da Parede do Tuti. Sexta-feira, 9 da noite, tem Marcela, porta-bandeira do Salgueiro. 7 da noite tem um craque Zico. Só isso. Tem Zico aqui. Eu tô com a camisa do Vasco, sou vascaíno, mas eu sei reverenciar quando o cara é craque. 7 da noite tem um Zico na sexta, então tem 3 papos maravilhosos entre amanhã e sexta-feira. E é isso aí. Valeu, gente. Me segue no YouTube também, cara. Se inscreve no meu canal no YouTube. Eu inaugurei no domingo agora, tá cheio de vídeo lá. Todas as entrevistas que eu já fiz estão lá. Tem Ernesto Teixeira, tem Royce do Cavaco, Vander Pires, Igor Sorriso, Selminha Sorriso. Cara, tem muita gente. Caê Rodrigues, Dudu Nobre. Cara, muita gente legal que a gente já falou. São mais de 30 papos, eu tava contando esses dias. E realmente a galera já tá acompanhando há um tempo aí. Valdir, o Vagueirão sempre aparecem aí pra dar uma moral. Eu agradeço aí a presença de todo mundo. Espero que vocês também retornem aí sempre. Dá trabalho, mas é muito gostoso de bater esse papo com vocês aqui. Valeu? Muito obrigado pela audiência. Obrigado por terem compreendido. Realmente, o Mestre Sombra teve esse probleminha no vídeo, mas foi muito gente boa, muito simpático de ficar aqui com a gente essas 2 horas conversando por áudio. E é isso aí. Tamo junto, carnaval sempre. E vamos vencer essa batalha desse coronavírus aí para que em breve a gente possa estar na nossa quadra, reunido, se abraçando e tomando uma cerveja gelada. Valeu, gente? Um abraço, boa noite. Fiquem com Deus, beijo do gordo. Me sigam aqui no Instagram, se inscreve no canal, o link tá lá na bio, é só lá no perfil do Instagram e olhar meu canal que tá bacana pra caramba. Tchau, tchau, hein?